Graças, paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no estúdio Permissão de Deus, meu amigo Sandro Soares. Tô aqui, Sandrão. Como é que você tá? Tranquilão, Bom, beleza? Deus abençoe. Rapaz, o Sandro construiu esse estúdio aqui porque ele é um profissional da música. Ele construiu esse estúdio para ele trabalhar e me convidou para estar aqui junto. Já tem um tempo, né, Sandro? Faz um bom tempo, hein? Faz um tempo que a gente vem conversando, planejando isso aí. E hoje deu certo. Então eu tô aqui para conversar, bater um papo legal aqui com o Sandro. O Sandro é um profissional da música, ele já me ajudou uma vez no evento que eu fiz na igreja, ele levou um grupo de pagode de lá. Como que foi isso aí? Ali foi um catado que nós fizemos. Levamos 3 grupos, tinha uns 12 caras em cima do palco e tinha gente do lado de fora querendo subir pra tocar ainda. Esperando ainda. Eles fizeram um rodízio, então assim, uma hora um tocava ali 20, 30 minutos, aí trocava, e ele descia, comia, todo mundo comeu, levaram a família. Foi bênção aquele dia, né? Uma bênção. Eu tenho uma live no meu Instagram, eu vou colocar alguma coisa aqui no vídeo aqui pra vocês verem como que foi mais ou menos a pegada desse dia aí. Ali é Pimentas? Ali é Pimentas, bairro dos Pimentas, é. Água Chata, Pimentas ali. Bom. A igreja é MCI, não é mais MCI, mudou o nome lá. Tem um campo do Ajax ali do lado, né? É uma quadra, não sei se é do Ajax, mas é uma quadra, uma escolinha de futebol ali. Bom. Muito bom. E, cara, como nós temos aí, somos cristãos, né? Eu queria saber aí como que foi sua conversão, como que foi seu encontro com Jesus, pra gente começar esse bate-papo aí. Sim, eu tive um encontro, sempre fui direcionado. Eu sempre tive uma pessoa que me levava para a igreja, a irmã Maura, uma pessoa que é de grande coração. Desde pequeno, carregava no colo, levava eu para a igreja. No final da igreja era Coca-Cola, coxinha. É muito bom. E só que depois eu, com um pouco de idade, já depois perto dos meus 17, 18 anos, eu desviei. Aí fui pro mundo, aprendi circular, fui tocar no samba do mundo, no circular. Toquei Doce Inocência, grupo Doce Inocência. E ali, né, sabe como é que é? Namorada e mundão. Dei uma desviada, mas aí eu percebi que as coisas estavam ficando meio difícil e novamente voltei para a presença do Senhor, porque é o caminho correto, né? Ensinar a criança no caminho que deve andar, né? E foi devido ao fato do ensinamento que eu consegui retomar novamente. Sim. Aí retomei e tô firme até agora, graças a Deus. É isso aí. E então você aprendeu a tocar no mundo? Não. Eu, quando era pequeno, tinha uma bateria eletrônica na Igreja do Brasil para Cristo. Era uma luta por causa dessa bateria eletrônica. Mas eu já fazia algumas coisas ali, já aprendendo a tocar na bateria eletrônica. Devido a um fato de um problema que eu tive com essa bateria eletrônica, eu tive que ir pro mundo. Aí no mundão eu comecei tocando percussão. Aí arrumei um cavaquinho tonante, com simpatia. E comecei fazendo alguns acordes ali, fui tirando as músicas. E aí foi onde que eu tive o primeiro, assim, contato verdadeiro, foi na igreja. Sim. Mas assim, pra tocar com banda, conjunto, foi no mundão. Entendi. Então você aprendeu na igreja e quando saiu da igreja, deu continuidade ali. Isso é a história de muitos artistas, assim, né? História de muita gente é assim. E você também, eu lembro que quando a gente se conheceu no trabalho, a gente trabalha no mesmo local, né? E quando a gente se conheceu, você me deu um CD, seu que você gravou. Eu conheço alguns compositores, alguns cantores, o pessoal, CD nem tem mais, né? Então assim, naquela época o pessoal gravava o CD, era caro, precisava de muitos recursos, precisava de ter contato, investimento, recurso, não era todo mundo que queria te gravar, né? Porque era algo meio que profissional, então era tudo muito caro, o horário em estúdio era caro. É bem diferente de hoje. Hoje você construiu o seu estúdio. Bem lembrado. Hoje você construiu o seu estúdio. E eu queria saber de você assim, você compôs todas as suas músicas, né? Sim. São todas composições suas. Todas composições minhas, e foi justamente depois que eu saí do mundão que eu voltei novamente para a igreja e passei por um processo de limpeza, né, de purificação, no Santa Ceia, doutrina, culto de doutrina, terça-feira, né, aí culto, ciclo de oração e culto do domingo da família. E ali a gente foi começando a receber a inspiração para que o Senhor do Espírito Santo fosse tratando no nosso coração. A gente foi começando a compor. E foi da onde que veio grande composição no banco da igreja, prestando atenção nos sermões, prestando atenção nas pregações. Foi da onde que saíram as melhores composições. É isso que eu queria te perguntar, porque assim, eu prego, né? Então eu gosto de ler, para construir uma mensagem, eu vou fazer muita pesquisa, eu converso com outros pregadores, outros pastores amigos meus. Então, eu preciso sempre de um contato, de uma inspiração. E, é claro, o jejum e oração, né? Sim. E a parte da composição de música, como que ela funciona para você? Qual o processo para você chegar na composição de uma música? Tem um detalhe nisso aí que acontece, né? Você sabe que a música ela é composta, né? A gente tem melodia,
a gente tem arranjo, né? A gente tem a melodia. Quando você vai fazer uma composição que você recebe uma letra, muitas das vezes a letra ela não tem um andamento. Então a melodia é o solfejo da música. A harmonia vai ser aquilo que vai enquadrar dentro daquilo que você fez como melodia. Então aí é onde quer que entra o detalhe. Eu sempre primeiro recebi a melodia, que é o solfejo. Sim, O sim. solfejo. Aí dentro do solfejo eu já tenho já mais ou menos a noção do que se encaixa com letra. Porque a letra em si, é claro, você tem que saber fazer uma concordância, tudo bonitinho, o assunto que vai ser tratado, aquilo que vai ser abordado, né? Mas ali você pega a melodia e vai trabalhando em cima da melodia e vai escrevendo. Então, grande das vezes que eu componho, eu já componho com a melodia pronta. Eu vi uma entrevista até do Elder Lopes, que ele fez com uma moça lá, e aí ele falou, você tem composição sua e pronto. Ela pegou o violão e ela tocou uma música, só a melodia. E eu tô esperando ela cantar. E aí eu aprendi ali que existe isso, né? A composição começa primeiro pela melodia, para depois vir a letra e ser posta naquela melodia. E com a mensagem é mais ou menos assim também, com a pregação. Por quê? A gente vê uma necessidade, então você enxerga uma necessidade. Por exemplo, eu gosto muito de pregar na minha igreja. Eu não curto muito sair para pregar. Sim. Já tive esse momento. A igreja de alguns amigos eu vou ministrar, mas negócio de itinerância e tal, não sou muito dessa pegada, eu prego mais para a minha igreja. Então eu observo o que está acontecendo, e aí eu vou orar pela solução daquilo que está acontecendo e Deus me dá uma palavra. Tá vendo? E a música parece que é a mesma coisa, né? É nesse sentido. Porque assim, veja só, e foi muito importante você falar a respeito disso, que quando você tá com Jesus, ele ensina. Fala, entrar no teu quarto, fechar a porta, orar em secreto, que o Senhor te recompensará Isso. em público. Então é essa conectividade, é essa conexão que nós temos que ter. Por quê? Porque quando a gente está com a melodia na cabeça, ali o Espírito Santo tem a liberdade de trazer para nós a inspiração de tudo aquilo que a gente absorveu no meio da semana, no decorrer dos cultos. Então é uma somatória de mensagens que traz a inspiração e você consegue compor. E a música ela é boa porque ela transcende o tempo, né? Sim. Então, por exemplo, as pessoas vão... A pessoa vai te convidar para ir na igreja para cantar sempre a mesma música. Mas eles não vão me convidar para ir na igreja para pregar a mesma mensagem. Entendeu? Então a música ela transcende esse tempo aí. Você ouve uma música 10, 15 vezes no mesmo dia, mas você não ouve a mesma mensagem 10, 15 vezes no mesmo dia. Então tem esse desafio, a música transcende o tempo, né? Ela alcança um tempo que a gente não sabe. A gente não sabe. Então assim, eu vi uma entrevista com um cantor do mundo secular, né? Ele já um senhor, já bem velho, e uma música dos anos 80 dele viralizou no TikTok agora. Você vê? E aí, por causa disso, ele voltou a ser lembrado e começou a tocar nos eventos. Olha. Então, assim, a música tem essa importância, porque a música, ela marca gerações, né? Sim. Marca a nossa vida e marca gerações. Com certeza. Das composições, você tem quantas composições já? Eu tenho um caderno de música que tem por volta de umas 48 músicas. Tem um processo nesse meio também que a gente não pode esquecer também, que tipo, quando você vai querer levar para um lado mais profissional, você tem que ir na Biblioteca Nacional, lá no Campo Elísio, lá na Alameda Norte, tem que cadastrar, registrar, pagar, tem que ir no Banco do Brasil pagar, voltar com o canhoto na mão, pro cara fazer o registro e colocar um arquivo, vai ficar no acervo. Então, eu tenho 48 músicas, eu tenho. Mas assim, de um tempo pra cá, eu já tô com mais músicas, 48 registradas já, tudo certinho. Certo. Então, assim, o que acontece? As músicas, elas têm essa como é que eu posso dizer para vocês? Esse feeling de trazer, na dimensão que você falou, essa importância de conseguir, junto com a igreja, levar a igreja num estado de espírito para que seja ministrado aquela palavra que você já tem preparado. Porque, não sei se você já parou para prestar atenção, às vezes o pregador está cantando e ele fala... Por favor, banda, dá um tempo pra mim, por gentileza. Não quer que música esteja no meio. Porque se você tá na temática e você tá pregando naquela temática e os músicos, eles têm a sensibilidade de conseguir, dentro da temática, trabalhar a melodia daquela música que se trata, aí, por exemplo, meu vento balançou, o meu barco em alto mar. Opa, tô falando do barco, da pesca maravilhosa de grande peixe. Então, tudo bem, até que vai. Mas às vezes você tá cantando, pregando uma coisa e o cara tá tocando outra, então tem um conflito. Então a melodia, a harmonia e esse papo da gente conseguir
pelo Espírito Santo, compor, tem toda uma ordem. Então é por isso que eu falei, eu fui um pouco no culto novamente, falei um pouco do púlpito outra vez, falei um pouco dos músicos outra vez, para falar que quando a gente compõe, a quantidade de composições que a gente tem, é tudo com direção. Sim. Tem direcionamento. Sim. E aí a gente trabalha dentro de, por exemplo, a volta de Jesus Cristo. Ó, vamos compor uma música falando a respeito da volta de Jesus Cristo, é o amor. Vamos falar uma música falando do amor, entendeu? Então é nessa vertente, nesse sentido. Então já para mais de... Na verdade, são 48 registradas, mas é muito mais de 48 músicas. É. A música, principalmente no meio cristão, ela tem a responsabilidade de ensinar, né? Boa. Tem a responsabilidade de ensinar. Então, assim, não é só de gerar uma emoção. Porque, por exemplo, um músico secular, ele vai gerar uma música para gerar uma emoção. Sim. E aí ele vende a emoção. Verdade. O cristão não pode fazer isso. É igual a mensagem. Eu não posso pregar só para gerar uma emoção. A mensagem, ela serve para edificar. Sim. Então, tudo que nós fazemos é para edificar. Isso aqui é para edificar. Tudo que nós fazemos é para edificação do corpo em completo. Então, a música ela tem essa responsabilidade. Sim. Eu lembro que você falou para mim que estava fazendo teologia, isso, que estava estudando, eu escuto as suas músicas, né? Então, aquela do batismo ali, batismo ensinando sobre o batismo, as músicas ali que você faz, é sempre dando enfatizando a palavra mesmo. Exato. Isso é muito importante, porque se você quer só vender, o seu foco vai ser a emoção. Entendeu? Exato. Agora, se você usa a missão, a unção que Deus te deu, o dom que Deus te deu para cumprir uma missão, e aí você vai gastar seu tempo, você vai investir seu dinheiro, você vai investir tudo que o seu talento para que a missão seja feita. E qual é a missão? Fazer com que o corpo seja edificado através da mensagem responsável, do ensino, o propósito. Exato. Qual composição assim que mais mexeu com você? Que nem você acabou de falar a respeito do batismo. O batismo na minha vida foi o carro-chefe. Tanto que quando eu fui no programa da Hit no Zig Zag Show, cantei o batismo e cantei Que Bom é Jesus. Sim. Mas assim, tem músicas que nem a Eu Vou Subir, tem músicas que nem o pastor Mido Virgínia participou, que Vamos Com Ele, uma música muito boa. E tem tem um videoclipe, né? Tem um videoclipe. Essa daí e tem as novas agora, recente que eu gravei, que eu convidei, né, alguns músicos já profissional, tal qual o pastor Evandro Arte. Sim. Tem a pastora Anice Garcia. Anice Garcia. Que foi peça-chave nisso daí, porque a Anice Garcia ela é muito respeitada no meio gospel. Canta né? muito. Canta muito, né? Canta muito. Conversei com ela um tempo atrás aí. Ela foi no Décio Petinini daquela vez lá no 10, o Décio Petinini que barrou ela. Ela ganhou o 1000 de todo mundo. Então, quer dizer, pra nós, a Anice, tipo, e ela fez, não, Sandrinho, eu vou, gravo com você. Tem o próprio Helder também, que nós gravou comigo também, que deu também essa honra de... O Helder tava lá no caldo, lá na noite do caldo lá. Ele tocou com nós lá. Então, quer dizer, até o próprio Ministério PDJ também estava lá, parte do Ministério PDJ. Sim, tava o Renato. O Renato tem contato com ele até hoje. Exatamente, tem o Reginaldo também, que estava lá no banjo também. Então, quer dizer, são coisas que a música proporciona. Ela dá essa enfatização da gente conseguir unir pessoas, trazer pessoas, agregar valor. Isso é muito bom. Isso. E é algo assim, né, que tinha muito preconceito. Então, assim, por exemplo, tocar samba na igreja. Eu me lembro que quando eu me reconciliei com Jesus, que eu também me converti, me batizei, fiquei um tempo afastado, e aí voltei. Quando eu voltei, eu tinha tocado num grupo de pagode em Minas Gerais, e percussão, né, pandeiro, rebolo, tantã, surdo. E quando eu fui para essa igreja pentecostal, de bairro, bem tradicional, uns caras estavam se convertendo, todo mundo tocava samba. Vamos fazer um pagode? Vamos? É verdade. Aí eu comprei um pandeiro, outro comprou, a gente tinha até triângulo para tocar. É legal. Tabaco, tinha tudo. E aí toda a oportunidade que eu tinha, eu cantava um samba. Certo. Aí pegava o pandeiro, aí o menino da bateria, veaco, já chamava no surdo na bateria, o menino tocava, fazia um samba na guitarra, aquela pegadinha, ajudava. Aí tocava as músicas tradicionais ali no ritmo de pagode, e a igreja toda gostava. Porque assim, é uma cultura, né? É uma cultura que o evangélico perdeu, né? Mas que agora a gente vê. Alguns passam de um ponto, eu acho que alguns passam do ponto, mas é algo que agrega. Igual naquela noite do caldo lá que a gente fez, a igreja toda gostou. Eu lembro que a gente fez um sorteio de alguns presentes lá, e a esposa dos caras do grupo ganharam do PTJ. Ganhou os brindes. Levou brindes. Isso mesmo. Então, assim, muito bom. E isso gera comunhão, isso agrega
o corpo de Cristo, ensina o corpo de Cristo, traz essa comunhão. Isso é muito bom. Das composições que você tem, qual a mais desafiadora, assim, para você, que foi? Para você, de pesquisa, nessa questão de estudo, porque eu sei, eu ouço, e tem muita palavra ali, Sim. né? Você cita muito o versículo. Então, assim, qual a mais desafiadora para você? Essa música Eu Vou Subir, Eu vou subir, pô. ela é muito, assim, que tipo, ela tem um enredo, que são 4 estrofes, elas são. O refrão é o lalaiá. Uhum. Lalaiá. Mas assim, Eu Vou Subir. Tava ouvindo ela ontem no Essa YouTube. música Eu Vou Subir, ela tem assim tanto que até os próprios amigos mesmo, eles falam: olha, Sandro, nossa, vou te falar uma coisa pra você. Essa música foi inspirada, meu irmão. Essa música foi inspirada porque assim, ela tem uma dinâmica que fala de você, como você se portar, fala que Jesus Cristo está querendo salvar você, fala a respeito de anjos, arcanjos, querubins, fala a respeito de Nova Jerusalém, de morar no céu, fala a respeito de oportunidade. A nossa fé, né? A nossa A fé. nossa fé. Ele fala, tem uma hora que na música assim que fala assim, né? E se você está pensando em perder a sua salvação por um momento de prazer, porque às vezes você viver um momento E põe tudo a perder. tem tudo a perder, É. sendo que você na verdade é uma vida É para isso. conquistar aquilo que nós almejamos. É Então, isso. essa música eu vou te falar a verdade para você assim, não é tão executada, mas dentre todas as que eu tive a oportunidade, a felicidade de compor, essa música Eu Vou Subir, ela falou grandemente, porque quem escuta fala, meu, é essa música. Todo mundo fala, não fala, Uhum. não fala que é o batismo, não fala que bom é Jesus, não fala que é vamos com eles. Sempre fala, Eu vou subir, eu vou é. subir, é. É porque você traz ali, de certa forma, você traz a doutrina, é uma doutrina dentro da música ali, Sim, né? é. É como eu disse, às vezes para ensinar isso, eu gasto 1 hora Verdade. para ensinar sobre isso aí. Aí você colocou numa música de 5 minutos. Até um pouco Né? menos. É, né? tá, Verdade, um pouquinho menos. verdade. E a música ensina, a pessoa decora a música e não decora a mensagem. É. Decora a música, mas não decora a mensagem. Então, isso é muito importante, ter sempre esse feeling, né? Quem gostou, quem não gostou. Você tem esses parceiros, né? Tem. Fala um pouco disso, de ter essa parceria, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Com certeza. Como que é essa parceria que os caras te ajudam? A questão da composição, de gravar também, né? Sim. Eu vejo que você tá sempre no estúdio dos meninos lá, Verdade. trabalhando Olha, com os meninos. Não vou mentir pra você. A forma que eu consegui foi da forma que a gente conseguiu chegar até hoje aqui. Sim, Essa persistência. Que quanto tempo que a gente não bate um papo pra conseguir fazer esse verdade, podcast é aqui, verdade. né? Falar a respeito de música, falar a respeito de igreja. Isso. Então as parcerias, elas foram todas elas somando desta forma. Com persistência, com perseverança, mostrando a verdade, vivendo muitas vezes aquilo que fala. E eu tenho uma gama de pessoas que me dão a força. Eu também tenho uns amigos também que se eu precisar de montar um time e a gente falar, vamos louvar hoje, também tem aquela galera também que chega junto e fala assim, Não, o que você fez aquele dia do quadro foi incrível. Eu falo pra todo mundo por quê. A gente tinha uma data marcada, lembra? Era uma data e aí precisou mudar a data. foi. A gente na igreja precisou mudar a data. Foi. Aí você falou, Ricardo, nesse dia aí é aniversário da esposa do menino do grupo. É, Então a gente vai dividir o grupo. Sim. Então eles vão aí pra igreja, Foi. só que vai só metade do grupo. foi. E eu vou arrumar mais gente. E aí vem 3 Não, bandas, foi cara. uma logística Foi terrível. 3 ali grupos. naquele- E foi rápido, né? Foi muito rápido. Foi em cima da Nossa, hora, então veio- foi tudo veio muito o rápido. Cadu do Ministério Candelabro com mais 2 peças. O Helder veio trazendo uma peça. O Robinho, que era do Atos 10, que agora é da Célula do Samba, também veio também ajudando, também trazendo umas peças. O Renato, que era do PDJ, veio junto com o Reginaldo, que trouxe o Wagner, que foi a esposa do Wagner, que ganhou os 2 presentes. Foi. Então, tipo assim, foi uma coisa que ligou a outra. E essa parceria, sem contar ali na Emílio Ribas, ali no Jardim Tranquilidade. Ali no Jardim Tranquilidade, ele tem uma galera ali do Jardim Tranquilidade que era da igreja de Logos, do pastor Aécio, que ele mudou de lá do Tranquilidade, agora ele tá ali perto do Macedo. A de Logos agora tá ali perto do Macedo agora. Ela cruza com uma das descidas da Tiradentes ali, né? E o pastor Ariel, ele que foi o fundador do Ministério PDJ. E eu conheci os meninos, Ezequiel, o Reginaldo, o próprio Kaufman, através da De Logos, que foi um dia que eu fui fazer uma feijoada lá com o pessoal tava cantando samba gospel, e eu
Falei, pô, tô parado, fico aqui em casa compondo, preciso de me envolver. E eu tenho aquela motinho verde que eu ando pra cima e pra baixo lá, na subida da Tiradentes, me passa um cara com um carro, se não me engano, não era um prêmio, era um Siena, com um logotipo escrito assim, Ministério PDJ, Louvor e Adoração. E eu encostei com a moto do lado, falando, não, e aí, onde que vai esse grupo aí, Doideira, meu? hein? Onde que vai esse grupo Tem aí? que ter ousadia. Aí o irmão que tava com o carro branco abaixou o vidro, meu, não, eu tô indo porque meu filho tá nascendo. Ele falou bem assim, meu filho tá nascendo agora. Falei, pega o meu contato. Ele falou, não esquenta a cabeça não, segue lá o Ministério PDJ que a gente vai se falando. E aí foi onde que eu fiz o contato com esse pessoal aí. Esse pessoal, eles ensaiavam ali no estúdio do William, que é o Power. Sim. E lá na Jacob ali, depois da Emílio Ribas ali. Já sentido já quem vai pro São Rafael ali. E eu comecei a fazer contato com esses caras. Meu amigo, ganhei uma amizade lá, ganhei um fechamento com esse pessoal. Com esse pessoal eu cheguei lá em cima no Alexandre Santa Grove, que é de lá de cima de Interlagos. A gente fez o primeiro contato com o pessoal do Itaim, de São Miguel, através do Ministério PDJ. Quer dizer, o Ministério PDJ, na verdade, ele é divisor de águas, ele abriu portas. Lá tem um Daniel Renovado, né? Tem o Ismael, você conhece Ismael? Ismael é um amigo meu de longa data. Conheci Ismael em 98, eu acho, 99. Nossa, quando nós chegamos no Daniel Renovado tinha acabado de gravar aquele CD que ele não era em samba, era tipo meio que um black music. Sim. E, meu, aí era Daniel Renovado, a gente ia pras vigílias com ele. E a gente também tinha muito contato também com o pessoal do pastor Bizica, do pastor Serginho Bizica. E também tinha também o pessoal também do pastor, ele até faleceu, o pastor com o negócio da Covid lá. Agora eu vou esquecer, o Mãozinha, que ele tocava guitarra, um violão no estilo de guitarra, era invertido as cordas. E, meu, era só pessoas de primeira qualidade. Aí a gente conseguiu chegar no próprio Cadu, numa feijoada lá em cima em São Miguel Paulista, num salão lá que ele tinha, que a gente fez o primeiro Letras e Músicas lá, nós fizemos. Inclusive, nós precisamos até falar a respeito um pouco de Letras e Músicas. E aí a gente foi ganhando conceito. E foi, então, justamente essa galera que deu esse fechamento. Inclusive, se eu não me engano, parece que o Ministério Candelabro, ele é ali do Pantanal. É ali da Chapinchal, uma coisa assim, que é uma pastora que ela tem uma ONG que é de reciclagem. E ela cuida daquelas pessoas lá, e as pessoas dormem lá em cima da laje. Ela fez uma laje que dá de frente com a linha férrea, e tem o culto, e é uma baita de uma igrejona, é uma baita da instituição. Então muita coisa saiu daquele de lado ali. Itaim, Pantanal, São Miguel, aqui para baixo um pouco, Tatuapé um pouco, lá em cima, que nem eu tava falando para você a respeito do Alexandre Samba Grove também, que veio bastante coisa de lá veio o Fábio Cavaquinho. A gente fez contato com um rapaz do Axé, que cantava o Júnior, se eu não me engano é Júnior do Axé, uma coisa assim. Meu, é muita gente. Tem muita gente, né? Muita gente. Tem muita gente. Eu fui uma vez na Mintre, certo, no samba da Mintre. Eu não sei o nome da rua lá. Antigamente era no Lost. O nome do lugar lá era o Lost. É ali embaixo, ali não tem o Maia? Perto do Bosque Maia, era ali. Isso. Começou ali. Então, aí eu lembro que eu tava em casa e minha esposa, vamos sair pra algum lugar. Eu vi no Instagram. Certo. Vi no Instagram lá, alguém publicou. Eu fui, aí tava o Ricardo Sati, Daniel Renovado. Tava os caras top lá, né? Até toquei com eles lá, toquei umas 4 músicas lá no pandeiro. Ricardo Sati, E, meu, que top. Teve lá o pagode e tal, aí o pastor Ricardo pregou assim uns 10 minutos. E aí o sogro dele, que tava lá no dia, nunca tinha ido numa igreja. Foi na igreja no dia do pagode, chegou lá, se converteu, a mensagem do Gêmeo, entendeu? Tá lá até hoje. Então assim, acompanha os meninos lá até hoje, né? Tem o pastor Dodô também, não pode esquecer do pastor Dodô. Dodô foi o principal que começou com esse negócio de samba, de células de samba fora do que era do contexto normal. O Elder, inclusive, nesse dia do caldo, lá na minha igreja, nesse dia ele reencontrou um pastor que era pastor dele lá na igreja. Tá vendo? Os caras falaram, você trouxe o Elder aqui, eu nem sabia. Foi um desfecho. Eu conheci o Elder naquele dia. Foi um desfecho. E aí o pastor falou, Ricardo, você trouxe o Elder Lopes aqui e tal. Cara, quem é Elder Lopes? Não, do teclado ali. Poxa, não conhecia.
Aí foi ver os dois já se conheciam, ó, há muitos anos Então, já. o Mota tava falando pra mim que é o seguinte, meu, quando ele começou a tocar, ele tocava contrabaixo. E eles tiveram um grupo. Ele me falou o nome do grupo, agora eu não vou me recordar o nome do grupo. E ali o pessoal gravou, eles eram da Renascer. Eles eram. E aí Começou na Renascer tudo, né? começou lá. E aí ele fez aquela participação solo que cantou Salgadinho, Valmirzinho, Sim. ele, naquele da Renascer Praise, que foi um sucesso. Tinha até o Amaral também, coisa Amaral. fina, né? Ali foi coisa de primeira qualidade. E, meu, a gente conseguiu aos poucos, até inclusive o pastor Valmizinho, meu, o pastor Valmizinho é a peça principal desse negócio aí também, né? Um amigão, nossa, ele encontra e fala, e aí, Sandrinho, vamos fazer aquele samba? Eu falei, não, Valmir, pode ficar sossegado que eu não ia fazer samba. Inclusive, eles me chamaram pra ir no Samba que Salva. Sim. Eu tô pra ir nesse, mas aqui é longe. É pra nós longe, aqui, tá? Mas Ribeirão Pires, né? É longinho, Sim. né? Só que eu vou encostar lá, uma Sim. hora eu vou encostar lá. A Kathleen, inclusive, até participou esses dias aí na Letras e Músicas, eu cumprimentei ela, falou, vai aparecer quando? O Babalu fala, e aí, vai aparecer quando? Porque os caras querem que a gente vai parar. Eu fui até o Mido Virgínia, que ali é o Sim. Vazame. Sim. Né? Ali é Vazame Paulista. Ali é Itapecerica da Serra. E de Itapecerica pra lá ainda é um pouquinho ainda, ainda é um rolezinho ainda. Então, quer dizer, cara, é tudo... Rio Grande da Serra, né? O Samba que Salva, né? Itapecerica da Serra, é longe. A gente tem que ir lá. Nós Sim. tem que ir lá. Pessoal que nem eu, você, a gente pegar um dia aqui e tal, convidar os amigos aí, tem um próprio amigo nosso lá que trabalha com nós também, que quer ir também, já fiz o convite, ele falou que quando tiver uma equipe legal a gente ir lá e cantar e louvar, e falar de Jesus, que Jesus nos ama, né? A gente não pode também esquecer também do Jimmy Gil, o pastor Jimmy Gil, que tinha um estúdio desse também, ele pagava o estúdio para fazer esse podcast. A gente participou um dia lá também, lá. O Jefinho, que mora aqui na Malvina também, que trabalha com negócio de chaveiro, cadeado, tava com nós lá no dia. Então tem o pastor Andrezinho, que é do Menino Matarazzo também, que a gente não pode esquecer também o pastor Andrezinho. Então é uma galera. Tem muita gente, Meu tem muita Deus gente. Do céu, muita esse, gente. Esse esquema do Letras e Música, o que é o Letras e Músicas? Letras e Músicas, ele é um grupo de WhatsApp onde que pessoas que têm dificuldade de terminar as cabeças das músicas, eles enviam as cabeças das músicas e ali você faz parceria com pessoas que já têm mais habilidade. Então você pega a tua música que tem uma cabeça, que tem um início de frase, e ali eu falo, eu vou nessa. Aí você também vou nessa também. Então é ter 3 compositores que podem participar. Tem 4 compositores, já teve, né, em oportunidade que participou 4. Sim. Mas o certo é 3 compositores. E aí você começa com uma letra, e ali no WhatsApp você pega um grupo externo, aí você forma um grupo externo e você termina a música, e quando a música tá pronta, aí você manda a música cifrada e acompanhando com cavaquinho. E ali tem um pessoal de produção que fica responsável por ver todas as músicas que estão ali sendo selecionadas, e aí sim eles escolhem aquela letra, aquelas músicas, e daquelas músicas ali eles conseguem extrair a que vai participar, e aí é feito um local, evento. é feito um evento, e nesse evento é feita a premiação. Esse último foi quando? Foi o mês passado, né? Não. Eu tava de férias, eu saí de férias em março. Março. Foi em abril. Acho que foi abril. Foi na sala do Nirão Barbosa, lá na foi top. Vergueiro. Eu assisti o evento, foi top. Até a bateria Salmo 116, 156, uma coisa assim, eu tava lá. Nossa, a bateria tocou grandemente. O pessoal do Souza Lima, a metade da orquestra também tava lá também, eu tava orquestrado, tava. Fora a banda, que já tava trabalhando no CRIC já, que já tava ensaiadinha já, todo mundo com partitura na mão, tudo bonitinho, no beat ali. Sim. Bonitinho, orquestrado, e ainda teve a bateria ainda que chegou complementando. Aí teve a pastora Nicole, pastora Anice Garcia, pastor Mido Virgínia, aí teve o Marcel, que nós não podemos esquecer de falar do Marcel é a peça principal. Tem o próprio entrevistador lá, da Ômega FM, o Rogério Batom, que é um cara de primeira qualidade também, gente boa, falou pra mim lá no estúdio lá dele, lá falou, vem um dia, traz seu violão que nós vamos fazer um programa ao vivo aqui num sábado aqui pra ir pra lá também, o Rogério Batom, muito gente boa. Eu acho da hora nessas coisas, esses grupos assim, porque não tem um querendo ser maior do que o outro. Não. Todo mundo ajuda. Sim, tem aqueles que se esforçam mais. Sim, que claro. Atrás, que acorda cedo. Claro. Que faz as tramitações corretas, que faz os fechamentos, que aluga estúdio, que paga pra pessoa estar muitas vezes perto, porque tem músico que mora longe, precisa de condução, gasolina. Então tem aqueles caras que tem mais garra, tem mais fibra.
E geralmente esse pessoal que tem mais garra, que tem mais fibra, eles conseguem ter mais contato e tá participando de mais coisas. Mas não que um seja melhor do que o outro, não. Na hora que tá fechado, que nós chega, o pastor Williams, Nova Raiz, não pode esquecer de falar dele também. Então é pessoas que tá ali, meu, é do nosso convívio ali, é muita gente. Tem, ó, que sem mentira nenhuma, se hoje eu tivesse com um elenco montado hoje, tivesse um time montado, não precisava muita coisa não. Eu violão, né, que eu toco violão, um cavaco, eu tivesse um violão, um cavaco, um cara de percussão bom, pra tocar um pandeirinho, um reco-reco, e tivesse um cara pra tocar uma bateria bumbo, chimbal e caixinha, a gente já tava fazendo evento top. Sim. Só que tá faltando a estrutura. Que estrutura que é? O pessoal ter disponibilidade, porque tem emprego. Isso é difícil. Isso é mais difícil. Meu, quando começa a falar de emprego, cara... É por isso que eu dou muito valor, porque assim, por exemplo, colocar de novo aquela noite do caos lá na minha igreja. Sim. Foi todo mundo de graça. Foi. Foi todo mundo, e os caras lá sentados lá esperando a vez de tocar, e todo mundo, foi 3 horas de evento que passou assim, muito rápido, todo mundo de graça, né, a gente deu uma oferta, mas os caras meio que, O pastor abençoou a gente, de graça, e meu, ainda peguei amizade com o pessoal ainda, entendeu? Então, essa coletividade é muito importante, né? Porque a gente tem, ontem eu conversei com uma irmã da minha igreja, eu falei pra ela, o meu negócio é pregar o evangelho. Vem uma frase assim, o meu negócio é pregar o evangelho. E eu trabalho para sustentar esse negócio. Então, a música é da mesma forma, né? Você faz porque ama. Sim. Você faz porque é uma missão que você tem. Então, a gente trabalha para se sustentar, para sustentar a nossa casa e sustentar esse amor, que a gente tem, sustentar a nossa missão. É que o nosso foco, na verdade, é tipo assim, que nem eu e você, no caso, que vivemos o evangelho de uma maneira, assim, já um pouco mais madura, né? Não querendo ser tão ríspido. Não que os outros não vivam também, Sim. que eu não posso estar julgando A ou B. Sim. Mas a gente compreende que Jesus, ele tem todas as estratégias necessárias para a gente conseguir aquilo que nós almejamos e queremos conseguir, alcançar. E ele é poderoso. Eu estava até fazendo um estudo falando que Jesus, ele tem poder para perdoar pecado. Aí, tudo bem, mas o que tem a ver? Jesus tem poder para perdoar pecado? Porque o salário do pecado é a morte. Se ele tem poder para perdoar pecado, então quer dizer que ele tem poder sobre a morte. Claro. Então ele também tem poder também. Se ele quiser, ele traz um time. Ele prepara. Se ele quiser, ele te dá um púlpito para você também. Ele prepara. Se ele quiser, ele te coloca você na liderança de um púlpito. Porque todos os grandes homens da Bíblia que nós conhecemos, todos eles foram reconhecidos por causa do altar. Depois do dilúvio, foi construído um altar. Todos os homens, eles levam para o altar de Deus. Eles constroem um altar para memória. O nome do nosso Senhor, que é Deus e Santo. E você também está no mesmo caminho. Por quê? Porque a sua diretriz é o altar. É o púlpito. Então, eu tô aqui na música. Eu participo. Mas as responsabilidades, elas são cada um com a sua responsabilidade. Música é música, pregação é pregação. E vou falar uma coisa pra você. Eu levo, me perdoa, sou músico, eu tenho que puxar a sardinha pra mim, mas a pregação ela é muito dentro do que se diz o contexto de liturgia de culto, ela é bem superior. No meu ponto de vista. Eu acredito assim também. Porque você pregar uma palavra pra uma pessoa que tá fraca já na fé, você pode matar com aquela pessoa. Você pode acabar com a vida daquela pessoa. Sim. Agora, você alicerçado no evangelho, firme no evangelho, você salva a vida daquela pessoa. É claro. Porque é o ensino, né? É a doutrina, o ensino. A didática da palavra ela é muito importante, porque senão, até você que compõe música, se você não aprende da forma correta, você vai cantar da forma errada. Exato. E as pessoas vão ver que a gente está fazendo... Muitas das vezes está se esforçando para fazer, mas não é da maneira que é o correto de ser feito. Sim, exatamente. Sim. Então tá tudo ligado, na verdade, né? Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Mas legal, Sandrão, acho que já deu um bom tempo aí de conversa. Verdade. É o nosso primeiro vídeo, né? É o nosso primeiro vídeo aí do projeto. A gente tem muitas ideias aí para fazer juntos. A gente já deu um trabalho aqui, na verdade, vou confessar aqui. A gente apanhou muito aqui, né? Para chegar nesse resultado tá trabalhoso. Teste em cima de teste e assim, a gente ainda vai trabalhar hoje à noite. Vamos. Tem que ir pra cima. A gente ainda vai trabalhar hoje à noite. Tem que ir pra cima. Então, cara, muito obrigado. Ô, meu irmão. Muito obrigado. É uma satisfação. Você é prata da casa. A gente fazer esse trabalho aí juntos.
você está sendo convidado para participar disso. A gente quer expandir esse trabalho para mais lugares, para mais pessoas. O projeto da música, o projeto da mensagem. A gente nem falou muito das suas composições, a gente vai apresentar as músicas. Tem meus livros também, tem o nosso canal no YouTube. Verdade. Então tem muita coisa para ser falado aqui, que a gente não tem mais muito tempo. Mas tá muito bom. Você que acompanhou esse vídeo completo aí, Deus te abençoe. Siga o Sandro aí. Como que é o seu Instagram? Vai estar sandrosoares.108. Isso, vai estar aqui na descrição do vídeo. Sim. Meu Instagram também, Ricardo Barroso. Só seguir lá. Canal no YouTube também, das músicas do Sandro, videoclipe, as composições dele, tá tudo lá. Tem no Spotify, tem no Deezer também. Se você colocar Sandro Soares lá, vai aparecer. Esse cara abordou o Ronaldinho Gaúcho no aeroporto e fez o Ronaldinho Gaúcho fazer um vídeo indicando os vídeos dele. Olha a ousadia desse cara, hein? Verdade. Vou colocar esse vídeo aqui. No final do vídeo eu vou colocar esse vídeo aqui. O Sandro Soares aí, o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Eu vou colocar esse vídeo no final do vídeo aqui pra você ver isso aí. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe. Até a próxima. Valeu, galera. É nóis. Poderoso Jesus Cristo é rei, ele é. Salve, galera, passando aqui para recomendar para todo mundo escutar aí música de Sandro Soares. Valeu, um abraço a todos aí.